Está no ar, hein, parceirinho? Irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o Vasco está em crise, né? O Vasco já entra em campo derrotado, jogadores com aquele pensamento pequeno de jogar para não perder, né? Um pensamento que o treinador, certamente o treinador interino está colocando na cabeça dos jogadores. Vocês lembram, o time com Ramon Dias não era assim, cabisbaixo, derrotado. Era outro time, né? Era outro time e precisava ser outro time, porque também passava esse sufoco no Brasileirão, e aí o Ramon Dias, junto com alguns reforços, conseguiu mudar a vida do Vasco, fez campanha de G6, o Vasco permaneceu na Série A. Agora, de novo, 2024, muda o ano, o Vasco perde o treinador, e aí a mesma coisa. Parece o time do Barbieri, irmão. Eu tô vendo o Vasco jogar, vi contra o Fortaleza, vi contra o Atlético Paranaense, parece o time do Barbieri, cara. Empatou na sorte contra o Fortaleza, convenhamos, e ontem perdeu de 1-0, perdeu de pouco, na sorte também, 4 bolas na trave que o Atlético Paranaense mandou, se é que eu não perdi a conta, né? Se é que eu não perdi a conta. Agora, o Vasco mal e a arbitragem, né, cara? Sempre isso, irmão. Vasco mal e aí a arbitragem prejudicando o Vasco. Ontem a gente foi prejudicado, cara. Foi prejudicado, irmão do céu. O Vasco tá tão mal que no calor aqui da emoção após a partida, no pós-jogo, falei para vocês que lance do juiz no Daronco, era o Daronco ontem, aquele lance do Daronco, não ter dado falta pro Vasco, que o Verratti vai dar um balão no zagueiro, o zagueiro bota a mão, cara, o bandeirinha tava de frente, maluco. De frente. E aí fui olhar depois esse lance com mais calma, é pior ainda, maluco. É pior ainda. Por quê? Porque o zagueiro era o último homem. Na mesma partida que o Vasco tem um jogador expulso, último homem, e acontece um caso parecido do outro lado, tem que expulsar, irmão. Tem que expulsar, cara. O Vasco foi prejudicado ontem mais uma vez. E eu não tô falando nem do gol do Verratti que o VAR tirou, tá? Tô falando nem disso. Tô falando da expulsão do jogador do Atlético Paranaense que não ocorreu, irmão. Ia tomar um lençol, o Verratti ia dominar a bola, ia ficar cara a cara com o goleiro. Era para ter sido expulso. O Daronco não deu nem falta. O bandeirinha tava de frente, não chamou o Daronco. Tá? Ridículo, maluco. E o VAR poderia ter chamado também, porque foi lance de expulsão. Bizarro. Mais uma vez, o Vasco prejudicado. E aí eu lembro para vocês que não é a primeira vez prejudicado nesse campeonato. O Vasco foi prejudicado contra o Fluminense também. Paulo Henrique Ganso já tinha um amarelo, chutou a bola para longe. Era para ter sido expulso, meu amigo. Era para ter sido expulso. O Vasco ficaria com o jogador a mais. Fora o gol anulado do Verratti, que até hoje eu tenho minhas dúvidas ali, e a linha parece mesmo ter sido marcada errada nesse lance do Verratti. Então, irmão, time mal, arbitragem prejudicando, cara, sem treinador, maluco do céu. O cenário é dos piores, irmão. O cenário é dos piores. A gente aguarda aí o treinador, que eu falei com vocês ontem. Cara, todo time demite treinador, daqui a pouco já chega outro, maluco. Quanto tempo São Paulo ficou sem treinador? Demitiu o Carpini, pá! Daqui a pouco 2 jogos já tinha, irmão. Já tinha um treinador novo. O Vasco fica
e sonda aqui, e vê ali, monitora aqui, não contrata ninguém, maluco, o tempo passando, e o time jogando mal, e o time perdendo ponto. Pô, o Rafael Paiva, o interino, em 2 jogos já testou 3 esquemas táticos, maluco. Pô, não deu certo em nenhum, cara. Nenhum. Nenhum. O time tá uma bosta, irmão. O time tá uma bosta. Ah, mas o elenco, o Bigode, precisa de algumas peças. Precisa. Mas o elenco não é tão ruim para entrar covardão, igual entrou covarde contra o Fortaleza, igual entrou covarde contra o Atlético Paranaense. O treinador tentou um 5-2-3 contra o Fortaleza no primeiro tempo, não funcionou. Aí ele veio com 5-4-1, isolou o Verratti, não funcionou também. Ontem ele veio num 4-3-3 que, irmão, não funcionou. Ah, mas o Hugo Moura foi expulso, prejudicou. Beleza. Mas, irmão, não funcionou. Os volantes que tinham feito boas partidas com o Ramon Dias sumiram, irmão. Sumiram. Tirando o Sforza, né? O Sforza ontem entrou e entrou bem. Ele já vinha bem, mas aí o interino barrou o cara, maluco. Vai entender por que o Sforza foi barrado. O Sforza foi titular contra o Fortaleza e aí ontem foi barrado. Vai entender, cara. Vai entender. Começa essa troca de esquema tático. Todo jogo. Pô, tivemos até 2 esquemas táticos no mesmo jogo. Começa a troca de jogador, troca de titular. E aí, pô, irmão, aí o time já tá abalado emocionalmente. Tá psicológico no chão. E aí começa a incerteza. Vou jogar, não vou jogar. É titular, não é titular, irmão. Tá perdido o interino, tá todo mundo perdido. Parece que a diretoria da SAF também tá perdida, 777 perdida. Loucura, irmão, loucura. O ambiente, o cenário, né? O cenário é horroroso. O cenário é horroroso. O Vasco precisa contratar um treinador de imediato, irmão. De imediato, tá? Ah, não tá dando certo os gringos? Traz um Zé Ricardo da vida, irmão. Traz! Para botar ordem na cara. Ah, mas não tem mais, tem que trazer o cara logo. Trazer logo. Bota um Zé Ricardo, ele já entra na mente desses jogadores, joga esses jogadores para cima de novo, monta um esquema tático para o Vasco não ser também tão covarde. Tudo bem, Zé Ricardo deve jogar por uma bola, né? Se defende, sai na boa, mas que saia na boa, né, irmão? Saia também para fazer gol, pro ataque, porque vê o Vasco covarde, igual o Vasco foi nas últimas 2 partidas. Que isso, maluco? Que isso? Isso dói aqui no coração, irmão. Dói no coração ver uma partida do Vasco tão ridícula, né? Jogando como time pequeno, pô, pelo amor de Deus, cara. Precisa trazer o treinador, tá? Para esse treinador mudar um pouco o ambiente do futebol. Não tô falando nem fora do futebol, pelo menos dentro do futebol, tá? Dentro de campo. A gente precisa de um novo treinador para mudar o ambiente. Queria que vocês comentassem se a impressão de vocês é essa também, que um novo treinador pode dar uma chacoalhada nesse elenco do Vasco. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.